Realmente a situação ela não é simplesmente uma guerra ou uma ação operacional de Israel dentro da faixa de Gaza contra o Hamas. Isso é muito mais complicado, sobretudo com a guerra da Ucrânia. Isso pode ter consequências que ainda não conseguimos imaginar, mas que os estrategistas militares do mundo inteiro já estão prevendo. Os líderes da União Europeia não conseguem chegar a um acordo no que diz respeito à ajuda humanitária na faixa de Gaza. Enquanto parte do grupo pede uma pausa nos bombardeios para que o auxílio chegue aos civis, outros acreditam que essa seria a chance do Hamas se organizar dentro do conflito. O Luca Bassani é quem traz os detalhes para a gente. Luca, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Boa noite para você. Tudo indica que sim, Capês. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham no Linha de Frente. A gente vê que os líderes da União Europeia que se reuniram hoje em Bruxelas parecem não ter chegado a um acordo sobre o bloco apresentar um documento, um protocolo em conjunto pedindo a criação de corredores humanitários. Alguns deles até tentaram mudar a redação para uma pausa em vez de cessar fogo, porque a pausa caracterizaria uma parada mais curta das hostilidades e assim a ajuda humanitária entraria e sairia, né, com evidentemente civis feridos ou até mesmo cidadãos estrangeiros que ainda estão presos dentro da faixa de Gaza, enquanto isso valesse. Mas alguns países do bloco se dividiram. Se a gente for olhar os mais importantes, a gente vê que a Alemanha, a Áustria, a República Tcheca se colocam contrários a essa medida porque acham que isso poderia dar ao Hamas uma chance de se reorganizar ou de pensar nos próximos passos e interferir no plano estratégico de Israel para essa incursão. Outros países como Portugal, Espanha, França, Holanda acabam dizendo que essa pausa seria necessária considerando o alto número de baixas civis que estão sendo relatadas durante as últimas semanas, principalmente os últimos dias, com quase 700 mortos, até mais por dia, o que foi divulgado pelas autoridades palestinas. Então, a gente vê que é um impasse. Todos esses países tentam se colocar de uma maneira, às vezes, mais independente que os Estados Unidos, mas muitos deles acabam se alinhando automaticamente também às propostas americanas, até mesmo nas Nações Unidas, a exemplo do Reino Unido, que tirando a vez que tivemos a proposta do Brasil sendo votada, na qual o Reino Unido escolheu a abstenção e os Estados Unidos vetou, todos os outros casos a gente vê os Estados Unidos e o Reino Unido agindo em conjunto. A França tenta fazer um preâmbulo, fazer um caminho de diálogo entre os líderes árabes e o Ocidente. Inclusive o presidente Macron essa semana foi o primeiro líder ocidental a ir aos territórios palestinos, esteve em Ramallah, na Cisjordânia, se encontrou com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, esteve na Jordânia, no Egito. Então a gente vê uma tentativa da França de ter o protagonismo também nesse aspecto de criar o diálogo, criar pontes, falando sempre em soluções políticas ao invés de soluções meramente militares, mas parece não dar frutos. Os Estados Unidos e Israel estão, tudo indica, muito empenhados a dar início a essa operação por terra, exemplo das operações que já aconteceram durante a última madrugada, durante esta quinta-feira, e provavelmente os próximos capítulos serão ainda mais difíceis, lembrando que a Europa se preocupa muito não só com a imagem que o bloco vai ter perante o mundo, na postura que assume em relação aos civis palestinos, mas também sabe que uma vez que aconteça essa incursão, o número de refugiados que mais uma vez venha para a Europa pode aumentar, além, é claro, de atentados terroristas, que já foi palco aqui em várias ocasiões, principalmente pela grande leva de imigrantes muçulmanos, alguns deles até infiltrados, que chegaram na Europa durante os últimos 10, 15 anos. Então, são questões complexas da geopolítica, por mais que seja um conflito localizado no Oriente Médio, tem ramificações no mundo todo, como estamos observando. Exatamente, Lu. O que a gente tem observado ao longo dos últimos anos, os últimos governos da Alemanha, que tendo em vista aquele passado tenebroso, quando o nazismo assumiu o poder na Alemanha e houve o Holocausto, a Alemanha tem sido muito sensível quando se trata de temas ligados a Israel e tem se alinhado sempre com uma posição favorável a Israel, até como uma forma, claro, de tentar reparar
aquele mal que gerações anteriores, claro, era um governo autoritário, nazista, prepotente, totalitário, que havia nada a ver com a mentalidade de hoje da Alemanha. Mas isso, sem dúvida, influi nas posições geopolíticas da Alemanha quando se trata da questão de Israel. Nós estamos aqui hoje, Luca, com o professor Manuel Furriela, que é especialista, você conhece, em relações internacionais, né? Ele vai fazer uma pergunta para você, Luca. Oi, Luca, boa tarde. O meu ponto é interessante aqui a respeito de como o mundo está se comportando em relação ao conflito, né? Queria ouvir um pouco você. Veja só, estão falando em suspender, ao invés de falar de um cessar-fogo ali, para dar um fôlego para que possa se reorganizar a ajuda humanitária. Mas você não deixou de ouvir, assim como eu, a questão do corredor humanitário? Porque veja só, se for organizado um corredor humanitário, ou seja, se você tiver uma linha a ser respeitada pelas partes em conflito, para que tanto chegue o acesso, né, cheguem os suprimentos, chegue a ajuda humanitária a quem está na faixa de Gaza, como se permita também com quem lá esteja saia como refugiado, saia protegido na qualidade de civil. Você não acha que ficou um pouco isso de lado? E agora retomaram essa questão de falar tanto de cessar-fogo quanto de suspensão? Exato, professor. Prazer falar com você novamente. Em relação aos refugiados, é uma preocupação das Nações Unidas. Obviamente que temos muitas pessoas feridas e considerando também o perfil demográfico da faixa de Gaza, com 47% das pessoas abaixo de 17 anos, muitas crianças, o certo seria retirar essas pessoas dessa estreita faixa de terra enquanto o conflito acontece. Mas o Egito não tem facilitado nessa questão, lembrando que pela geografia, o primeiro país seguro que não é hostil aos palestinos é o Egito, já que Israel é um dos beligerantes. Então, o presidente Abdel Fattah el-Sisi já reiterou que não vai aceitar nenhum refugiado por duas questões. A primeira é que ele e outros países árabes se colocam contra o deslocamento forçado de palestinos, o que eles chamam poderia ser a segunda Nakba, né, que é chamada assim a catástrofe pelos palestinos, que significou a saída de muitos deles das terras palestinas quando foi fundado o Estado de Israel. Ao mesmo tempo, nós vemos que ele diz sobre preocupações sobre a segurança do Egito e a possível infiltração de radicais islâmicos na Península do Sinai nesta leva de refugiados. Lembrando que a Irmandade Muçulmana, a organização política da qual surge o Hamas em 87, ela foi proibida pelo presidente el-Sisi há cerca de 10 anos, então ele quer se afastar desse tipo de mentalidade, de ideologia que poderia voltar às terras egípcias com um grande influxo de palestinos. Esse é um drama que as Nações Unidas não têm conseguido resolver. Nós vemos que muitos países da região e até mesmo os países europeus já discutiram o possível recebimento de refugiados palestinos, mas nenhum deles quer se colocar à disposição, e pelas limitações geográficas, como falamos, o mar Mediterrâneo de um lado, Israel do outro lado e o Egito do outro, as opções são muito poucas para ajudar essa população, a não ser manter um corredor humanitário constante, trazendo esses mantimentos, trazendo principalmente remédios para que a população consiga sobreviver, não viver, né? Sabemos que é muito difícil viver nesse momento, mas sobreviver nessa zona de conflito. Um grande ponto também nevrálgico nessa discussão é a possibilidade de combustível entrar na faixa de Gaza, algo que Israel não está deixando, porque ele argumenta que o Hamas poderia tomar o controle do mesmo e utilizá-lo para fazer ataques a Israel. Então, a falta de combustível promove a falta de energia para os geradores, falta de água potável, enfim, é um caos generalizado e nós vemos um impasse, como você colocou, professor, não tem solução a curto prazo mesmo. Luca, você lembra o que aconteceu em 1975, quando o Líbano abriu as fronteiras para os refugiados palestinos, então é o chamado efeito Orloff. O Líbano de ontem pode ser o país árabe de hoje. Luca Bassani, muito boa noite, obrigado. Aqui o espaço é sempre aberto para você, nosso comentarista geopolítica e correspondente internacional aqui especial para o Linha de Frente. Muito obrigado. Obrigado.